e paz, irmãos do canal Mergulhando nas Escrituras. Já de antemão, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e também clique no sininho para as notificações. E hoje estamos de volta com a parte 2 de pregadores bíblicos. São indicações de pregadores escriturísticos. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição o link para a parte 1 do vídeo. Amém, irmãos? E hoje vou dar continuidade e novamente uma observação. É uma lista apenas. Existem vários e vários pregadores bíblicos que infelizmente não será citado nessa lista. Mas existem muitos pastores, pregadores bíblicos compromissados com a sã doutrina. Amém, irmãos? Então são apenas alguns pregadores. Amém? Então vamos ao primeiro desta parte 2. E é o pastor Franklin Ferreira. Eu creio que muitos conhecem Franklin Ferreira. E o que eu admiro pela graça de Deus no pastor Franklin Ferreira é a memória fotográfica que ele tem em partes históricas. Ele decora muitos acontecimentos históricos, né? Um grande historiador pela graça do Senhor Jesus Cristo. E eu gosto muito da questão acadêmica dele, de ensinar fatos históricos. E creio que os irmãos vão amar as pregações dele. Ele vai tratar sobre a história da igreja, a história mundial, né? E é muito importante sobre isso. Então, o primeiro pastor é o pastor Franklin Ferreira. O segundo pastor é o pastor Mauro Maisten. É um pastor presbiteriano, certo? E gosto muito das pregações dele. Um pastor que prega expositivamente. Lembro-me de uma pregação dele lá na Vinac, na Consciência Cristã, que ele tratou sobre o livro de Abacuque, expositivamente, ensinando maravilhosamente a mensagem daquele livro. E mais nos dias atuais, né? Quem já leu o livro de Abacuque vai perceber, certo? Aquela passagem tão linda, né? Ainda que a figueira não floresça. Então, que nossa esperança esteja no Deus da nossa salvação, independentemente de qualquer situação. E essa foi a pregação do pastor Mauro Maisten sobre o livro de Abacuque. Uma pregação expositiva, escriturística. Então esse é o segundo pregador que eu indico aos irmãos. O terceiro pregador é um pastor muito conhecido no Brasil, certo? Que é Hernandes Dias Lopes. É um pastor muito conhecido no Brasil, certo? Foi um dos pioneiros da questão de trazer o solo escritura, tirando do arraial pentecostal, né, neopentecostal, para a linha reformada. Então, muitos neopentecostais já tiveram acesso a Hernandes Dias Lopes. Ele é um escritor também, escreve muitos e muitos livros. Então, é um pastor muito conhecido, que prega expositivamente a palavra de Deus, que se preocupa, sim, com a sã doutrina. Então esse é o terceiro nome que eu indico aos irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes. O quarto nome é o pastor Felipe Pontes. Creio eu que nem tantos conhecem esse pastor, mas é um pastor compromissado com a palavra de Deus, que prega o sola escritura, que prega expositivamente, certo, irmãos? Então vejam vídeos, vejam pregações deste pastor Felipe Pontes. É um jovem, né, um pastor jovem que prega a sã doutrina. Amém? Esse é o quarto nome. E o quinto nome que eu indico aos irmãos é Ronaldo Lindório. Ronaldo Lindório é muito conhecido por sua ação evangelística, né? Enfrenta índios também, é um missionário de Deus. E um pastor que prega o sola escritura, somente a palavra de Deus, escriturística, certo? Então, é outro nome que eu indico, Ronaldo Lindório. Vocês observem, vejam as questões evangelísticas também desse pastor, que tem um trabalho maravilhoso de levar o evangelho de Jesus Cristo a outros povos, né? A índios e outras nações também, pela graça de Deus. Então, esse é o quinto nome que eu indico, Ronaldo Lindório. O sexto nome é o pastor Aurivan Marinho. É um pastor nordestino, né? Pastor congregacional, que eu amo muito as pregações dele. É um pastor que não tem uma linguagem tão rebuscada, difícil de entender. É um pastor que prega simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo objetivamente. E é porque ele é formado também em filosofia, mas ele não deixa a simplicidade do Evangelho.
E eu gosto muito das pregações de Aurivan Marinho. Um homem que quando prega, ele transmite muito amor pela mensagem da palavra de Deus. Amém? Então esse é o 6º nome que eu indico, Aurivan Marinho. E o último nome dessa lista é o pastor Davi Charles Gomes, pastor presbiteriano. Ele já foi chanceler da Mackenzie. É um pastor que prega expositivamente, que se preocupa muito com o solo escritura, em defender a sã doutrina. Creio eu que muitos conhecem também ele dos debates, né, do Vejam Só, defendendo a santa palavra de Deus, o santo evangelho. Então é isso, irmãos. São 7 nomes nessa parte 2. Foram também 7 nomes na parte 1. Então, novamente, irmãos, é uma lista apenas de 14 nomes. Tanto na parte 1, na parte 2, somando os dois, certo? 14 nomes. Mas não é uma lista exaustiva. Existem muitos e muitos pregadores bíblicos compromissados com a sã doutrina. Esses são alguns, são nomes conhecidos na internet, no YouTube, nesse meio de comunicação, certo? Que os irmãos procurem vídeo desses pastores que pregam expositivamente a santa palavra de Deus. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.